Pai rico, pai pobre. O que os ricos ensinam aos seus filhos sobre dinheiro. Robert Kiyosaki e Sharon Lechter. Este livro é dedicado a todos os pais, de qualquer lugar, os mestres mais importantes de toda criança. Agradecimentos. Como dizer obrigado, quando há tantos a quem agradecer. Obviamente, este livro é um agradecimento a meus pais, poderosos modelos de vida, e a minha mãe, que me ensinou o amor e a bondade. Algumas pessoas são responsáveis de forma mais direta pela transformação deste livro em realidade. Agradeço a minha esposa Kim, que torna minha vida mais plena. Kim é minha parceira no casamento, nos negócios e na vida. Sem ela, estaria perdido. Aos pais de Kim, Winnie e Bill Maher, por terem criado uma filha tão maravilhosa. Agradeço a Sharon Lechter por reunir os pedaços deste livro em meu computador. Ao marido de Sharon, Mike, por ser um grande especialista em direito e propriedade intelectual, e a seus filhos, Philip, Shelley e Rick, por sua participação e cooperação. Agradeço a Keith Cunningham por seus conhecimentos financeiros e por sua inspiração. A Larry e Lisa Clark, pelo dom da amizade e do incentivo. A Rolf Bata, pelo gênio técnico. A Anne Nevin, Bob DePorter e Joe Chapon, por sua compreensão do aprendizado. Introdução. Há uma necessidade. A escola prepara as crianças para o mundo real. Estude com afinco, tire boas notas e você encontrará um bom emprego com um salário alto. Costumavam falar meus pais. O objetivo deles na vida era oferecer instrução superior para mim e para minha irmã mais velha, de modo que no futuro tivéssemos maiores oportunidades de sucesso. Quando finalmente me formei, em 1976, com destaque, pois fui um dos primeiros lugares da turma no curso de contabilidade da Florida State University, meus pais finalmente atingiram seu objetivo. De acordo com o plano diretor, fui contratada por um dos 8 grandes escritórios de contabilidade e imaginava à minha frente uma longa carreira e uma aposentadoria enquanto ainda fosse jovem. Meu marido, Michael, seguiu um percurso semelhante. Ambos viemos de famílias trabalhadoras, de recursos modestos, mas com uma forte ética em relação ao trabalho. Michael também se formou com louvor, e ele o fez 2 vezes, primeiro em engenharia e depois em direito. Rapidamente foi contratado por um prestigioso escritório de advocacia em Washington, D.C., especializado em patentes. Seu futuro parecia brilhante, com uma trajetória profissional bem definida e uma aposentadoria precoce garantida. Embora nossas carreiras tenham sido bem-sucedidas, elas não foram exatamente o que esperávamos. Ambos mudamos de emprego várias vezes, pelas razões certas. Contudo, não há planos de pensão garantidos. Nossos fundos de aposentadoria só aumentam em função de nossas contribuições individuais. Michael e eu somos muito felizes no casamento e temos 3 filhos maravilhosos. Enquanto escrevo este livro, 2 deles já estão na faculdade e o terceiro está começando o 2º grau. Gastamos uma fortuna para assegurar-nos de que nossos filhos estão recebendo a melhor formação possível. Um dia, em 1996, um dos meus filhos chegou em casa decepcionado com a escola. Estava aborrecido e cansado de estudar. Por que tenho de perder tempo estudando coisas que nunca aplicarei na vida real? Protestou. Sem pensar, respondi. Porque se você não tiver boas notas, você não vai entrar na faculdade. Mesmo que não entre na faculdade, replicou, vou ficar rico. Se você não se formar, não vai conseguir um bom emprego. Respondi com uma ponta de pânico e preocupação maternal. E se você não tiver um bom emprego, como é que você pode ficar rico? Meu filho deu um sorriso forçado e balançou a cabeça. Já tínhamos levado este papo várias vezes.
Ele abaixou a cabeça e desviou o olhar. Minhas palavras, cheias de sabedoria materna, caíam novamente em ouvidos surdos. Embora esperto e determinado, ele sempre se mostrou um garoto bem-educado e respeitador. Mãe, começou. Era minha vez de ouvir um sermão. Caia na real. Olhe o que está acontecendo. As pessoas mais ricas não ficaram ricas por causa do estudo. Veja o Michael Jordan e a Madonna. Até o Bill Gates largou Harvard para fundar a Microsoft e ainda tem pouco mais de 30 anos. Há um arremessador de beisebol que ganha mais de 4 milhões de dólares, embora digam que é desafiado mentalmente. Seguiu-se um prolongado silêncio. Percebi que estava dando a meu filho os mesmos conselhos que meus pais tinham me dado. O mundo havia mudado, mas os conselhos continuavam os mesmos. Boa formação e notas altas não são mais suficientes para garantir o sucesso e ninguém parece ter se dado conta, a não ser nossos filhos. Mãe, continuou ele, não quero trabalhar tanto como você e o papai. Vocês ganham muito dinheiro. Moramos numa casa grande e temos muitos brinquedos. Se seguir seu conselho, vou acabar como vocês, trabalhando demais só para pagar mais impostos e me endividar. Não há mais segurança no emprego. Já sei tudo a respeito de downsizing. Também sei que o pessoal que se forma na universidade não está ganhando tanto quanto antigamente. Sei que não posso depender da Seguridade Social ou dos fundos de pensão da empresa para aposentar-me. Preciso de novas respostas. Ele estava certo. Ele precisava de novas respostas, e eu também. O conselho de meus pais pode ter funcionado para as pessoas que nasceram antes de 1945, mas pode ser um desastre para os que nasceram em um mundo em rápida transformação. Não basta dizer para meus filhos: vá para a escola, tire boas notas e procure um emprego tranquilo e seguro. Eu sabia que tinha que procurar novas formas de orientar a educação de meus filhos. Como mãe e contadora, preocupava-me com a falta de instrução financeira nas escolas que nossos filhos frequentam. Muitos dos jovens de hoje têm cartão de crédito antes de concluir o segundo grau e, todavia, nunca tiveram aulas sobre dinheiro e a maneira de investi-lo, para não falar da compreensão do impacto dos juros compostos sobre os cartões de crédito. Simplesmente são analfabetos financeiros e, sem o conhecimento de como o dinheiro funciona, eles não estão preparados para enfrentar o mundo que os espera, um mundo que dá mais ênfase à despesa do que à poupança. Quando meu filho mais velho ficou totalmente endividado no cartão de crédito, no primeiro ano da faculdade, eu o ajudei a rasgar os cartões e comecei a procurar um programa que me ajudasse a educar meus filhos em termos de questões financeiras. No ano passado, meu marido ligou do escritório. Encontrei alguém que pode ajudar você, disse ele. Seu nome é Robert Kiyosaki. Ele é empresário e investidor e está aqui para patentear um produto educacional. Penso que é o que você estava procurando. Justamente o que eu estava procurando. Meu marido, Mike, ficou tão impressionado com Cash Flow, o novo produto educacional que Robert Kiyosaki estava desenvolvendo, que conseguiu que nós participássemos de um teste do protótipo. Como se tratava de um produto educacional, perguntei também à minha filha de 19 anos, caloura na universidade local, se ela gostaria de participar do teste e ela concordou. Cerca de 15 pessoas, divididas em 3 grupos, participaram do teste. Mike estava certo. Era esse o produto educacional que eu estava procurando. Parecia um tabuleiro coloridíssimo de banco imobiliário. Contudo, havia 2 pistas, uma interna e outra externa. O objetivo do jogo era sair da pista interna, que Robert chamava de Corrida dos Ratos, e alcançar a pista externa, ou pista de alta velocidade. Como dizia Robert,
A pista de alta velocidade simula o jogo dos ricos na vida real. Então Robert descreveu para nós a corrida dos ratos. Se você observar a vida das pessoas de instrução média, trabalhadoras, você verá uma trajetória semelhante. A criança nasce e vai para a escola. Os pais se orgulham porque o filho se destaca, tira notas boas ou altas e consegue entrar na universidade. O filho se forma, talvez faça uma pós-graduação, e então faz exatamente o que estava determinado. Procura um emprego ou segue uma carreira segura e tranquila. Encontra esse emprego, quem sabe de médico ou de advogado, ou entra para as Forças Armadas ou para o serviço público. Geralmente, o filho começa a ganhar dinheiro. Chega um monte de cartões de crédito e começam as compras, se é que já não tinham começado. Com dinheiro para torrar, o filho vai aos mesmos lugares onde vão os jovens. Conhece alguém, namora e, às vezes, casa. A vida é, então, maravilhosa, porque atualmente marido e mulher trabalham. 2 salários são uma bênção. Eles se sentem bem-sucedidos. Seu futuro é brilhante. E eles decidem comprar uma casa, um carro, uma televisão, tirar férias e ter filhos. O desejo se concretiza. A necessidade de dinheiro é imensa. O feliz casal concluiu que suas carreiras são da maior importância e começa a trabalhar cada vez mais para conseguir promoções e aumentos. A renda aumenta e vem outro filho e a necessidade de uma casa maior. Eles trabalham ainda mais arduamente, tornam-se funcionários melhores. Voltam a estudar para obter especialização e ganhar mais dinheiro. Talvez arrumem mais um emprego. Suas rendas crescem, mas a alíquota do imposto de renda, o imposto predial da casa maior, as contribuições para a Seguridade Social e outros impostos também crescem. Eles olham para aquele contra-cheque alto e se perguntam para onde todo aquele dinheiro vai. Aplicam em alguns fundos mútuos e pagam as contas do supermercado com cartão de crédito. As crianças já têm 5 ou 6 anos e é necessário poupar, não só para os aumentos das mensalidades escolares, mas também para a velhice. O feliz casal, nascido há 35 anos, está agora preso na armadilha da corrida dos ratos pelo resto de seus dias. Eles trabalham para os donos da empresa, para o governo, quando pagam os impostos, e para o banco, quando pagam cartões de crédito e hipoteca. Então, eles aconselham seus filhos a estudar com afinco, obter boas notas e conseguir um emprego ou carreira seguros. Eles não aprendem nada sobre dinheiro, a não ser com aqueles que se aproveitam de sua ingenuidade e trabalham arduamente a vida inteira. O processo se repete com a geração seguinte de trabalhadores. Esta é a corrida dos ratos. A única maneira de sair da corrida dos ratos é provar sua proficiência tanto na contabilidade quanto no investimento, que são 2 dos assuntos mais difíceis de dominar. Como auditora independente, formada que já trabalhou para um dos 8 grandes escritórios de contabilidade, fiquei surpresa ao ver que Robert tornara o aprendizado desses 2 temas divertido e empolgante. O processo estava tão bem dissimulado que, enquanto trabalhávamos diligentemente para sair da corrida dos ratos, esquecíamos rapidamente que estávamos aprendendo. Logo, o teste do produto se transformou em uma tarde divertida, em que falei com minha filha de coisas que nunca tínhamos discutido antes. Como contadora, jogar um jogo que precisava de uma demonstração de renda e de um balanço era fácil, de modo que tive tempo para ajudar minha filha e os demais jogadores do meu grupo a entender conceitos que eles desconheciam. Naquele dia, fui a primeira pessoa e a única de todo o grupo do teste a sair da corrida dos ratos. Saí em 50 minutos, embora o jogo continuasse por cerca de 3 horas. Na minha mesa estavam um gerente de banco, o dono de uma empresa
e um programador de computadores. O que me perturbou muito foi o pouco que essas pessoas sabiam sobre contabilidade e investimento, assuntos importantes para suas vidas. Fiquei imaginando como eles administravam as questões financeiras na vida real. Podia entender que minha filha de 19 anos não soubesse nada, mas eles eram adultos com pelo menos o dobro de sua idade. Depois que terminei a corrida dos ratos, fiquei acompanhando por 2 horas minha filha e aqueles adultos instruídos e abastados que rolavam os dados e movimentavam seus marcadores. Embora estivesse contente de vê-los aprender tanto, fiquei incomodada ao perceber como os adultos tinham pouco conhecimento dos princípios básicos da contabilidade e do investimento. Eles não conseguiam ver com clareza a relação entre suas demonstrações de renda e seus balanços. À medida que compravam e vendiam ativos, eles tinham dificuldade em lembrar que cada transação poderia ter impacto sobre o fluxo de renda mensal. Pensei em quantos milhões de pessoas, no mundo real, lutam com problemas financeiros só porque nunca estudaram esse tema. Graças a Deus, estes estavam se divertindo e se distraíam na ânsia de ganhar o jogo, disse para mim mesma. Quando Robert deu por finalizado o teste, ele nos concedeu 15 minutos para discutir e criticar cash flow entre nós mesmos. O dono de empresa do meu grupo não estava feliz. Ele não gostou do jogo. Não preciso conhecer isso, disse. Tenho contadores, gerentes de banco e advogados que me assessoram nestes assuntos. Robert lhe respondeu. Você já notou que há uma porção de contadores que não ficam ricos? E gerentes de banco, e advogados, e corretores de valores, e corretores imobiliários? Eles sabem muita coisa, e, em geral, são inteligentes, mas a maioria não é rica. Como nossas escolas não ensinam o que os ricos conhecem, seguimos os conselhos dessas pessoas. Mas um dia, você está dirigindo na estrada, preso no engarrafamento enquanto tenta chegar ao escritório e olha para o lado e vê seu contador preso no mesmo engarrafamento. Você olha para o outro lado e vê seu gerente de banco. Isso deveria dizer-lhe alguma coisa. O programador de computadores também não ficou muito impressionado com o jogo. Posso comprar um software que me ensine tudo isto. O gerente de banco, contudo, estava empolgado. Estudei isto na escola, quer dizer, a parte da contabilidade, mas nunca soube aplicá-la à vida real. Agora sei. Preciso sair da corrida dos ratos. Mas foi o comentário de minha filha o que mais me impressionou. Me diverti aprendendo, disse. Aprendi um monte de coisas sobre como o dinheiro funciona e como investi-lo. Então acrescentou. Agora, posso escolher uma profissão pelo que quero fazer, e não para ter um emprego seguro, ou mordomias, ou pelo salário. Se eu aprender o que este jogo ensina, ficarei livre para fazer e estudar o que meu coração pede, e não porque as empresas estão à procura de determinadas habilidades profissionais. Se aprender isto, não vou ter de me preocupar com segurança no emprego e seguridade social como a maioria de minha turma. Não consegui ficar para conversar com Robert depois que o jogo acabou, mas concordei em voltar a me encontrar com ele para falar mais do projeto. Sabia que ele queria usar o jogo para ajudar os outros a ficarem mais espertos do ponto de vista financeiro e estava ansiosa para ouvir mais a respeito de seus projetos. Meu marido e eu marcamos um jantar com Robert e sua esposa para dali a alguns dias. Embora fosse nosso primeiro encontro social, parecia que nos conhecíamos há anos. Descobrimos que tínhamos muito em comum. Falamos de tudo, de esportes e teatro a restaurantes e questões socioeconômicas. Falamos do mundo em transformação. Ficamos conversando bastante tempo sobre como a maioria dos americanos
tem pouca ou nenhuma poupança para a aposentadoria, bem como sobre a quase falência da Seguridade Social e do Medicare. Meus filhos teriam de financiar a aposentadoria dos 75 milhões de baby boomers? Ficamos imaginando se as pessoas percebem como é arriscado depender de planos de pensão. A principal preocupação de Robert era o hiato crescente entre os que têm e os que não têm, nos Estados Unidos e nos outros países. Empresário autodidata que viajava em torno do mundo para fazer investimentos, Robert tinha conseguido se aposentar aos 47 anos. Ele saiu do conforto da aposentadoria porque tinha a mesma preocupação que eu tinha em relação a meus filhos. Ele sabe que o mundo mudou, mas que a educação não mudou com ele. Na opinião de Robert, as crianças passam anos em um sistema educacional ultrapassado, estudando matérias que jamais usarão, preparando-se para um mundo que não existe mais. Hoje, o conselho mais perigoso que se pode dar a um garoto é: vá para a escola, tire boas notas e procure um emprego seguro. Ele gosta de dizer. Este velho conselho é um mau conselho. Se você pudesse ver o que está acontecendo na Ásia, na Europa, na América do Sul, estaria tão preocupado quanto eu. É um mau conselho, acredita ele, porque se você quer que seu filho tenha um futuro financeiro seguro, ele não pode jogar pelas velhas regras. É arriscado demais. Perguntei então o que ele entendia por velhas regras. As pessoas como eu jogam por regras diferentes das suas, disse. O que acontece quando uma grande empresa anuncia um downsizing? As pessoas são demitidas, respondi. As famílias sofrem. O desemprego aumenta. Sim, mas o que acontece com a empresa, em especial com uma empresa de capital aberto que tem ações na bolsa? Em geral, o preço das ações aumenta quando se anuncia o downsizing, respondi. O mercado gosta quando uma empresa reduz seus custos salariais, seja mediante a automação, seja apenas racionalizando o uso da mão de obra. Certo, respondeu ele. E quando o preço das ações aumenta, as pessoas como eu, os acionistas, ficam mais ricas. Isso é o que quero dizer sobre regras diferentes. Os empregados perdem, os proprietários e os investidores ganham. Robert estava descrevendo não apenas a diferença entre empregado e empregador, mas também entre controlar seu próprio destino e entregar esse controle a alguém. Mas para a maioria das pessoas é difícil entender por que isso acontece, disse eu. Elas só pensam que isso não é justo. É por isso que é uma besteira falar para uma criança simplesmente tenha uma boa instrução, disse. É besteira imaginar que a formação oferecida pelo sistema de ensino preparará seus filhos para o mundo que eles encontrarão depois de formados. As crianças precisam de mais educação, uma instrução diferente, e elas precisam conhecer as regras diferentes. Robert continuou. Há as regras seguidas pelos ricos e há as regras seguidas pelos outros, 95% da população, disse. E os 95% aprendem essas regras em casa e na escola. É por isso que hoje é tão arriscado dizer a uma criança simplesmente estude bastante e procure um emprego. Hoje, uma criança precisa de uma formação mais sofisticada e o sistema corrente não está atendendo a essa necessidade. Não estou preocupado com quantos computadores há na sala de aula ou com quanto as escolas gastam. Como o sistema educacional pode ensinar o que não conhece? E como os pais podem ensinar a seus filhos o que a escola não ensina? Como você pode ensinar contabilidade para uma criança? Ela não achará aborrecido? E como os pais podem ensinar a investir se eles próprios são avessos ao risco? Em vez de ensinar a meus filhos a buscar a segurança, decidi que o melhor era ensiná-los a ficar espertos. Então, como é que você ensinaria a uma criança
sobre tudo isso de que estamos falando? Perguntei a Robert. Como podemos facilitar a tarefa dos pais, especialmente quando eles próprios não sabem do que se trata? Escrevi um livro sobre o assunto, foi sua resposta. E onde está? Em meu computador. Está lá há anos, em pedaços. De vez em quando acrescento algo, mas nunca consegui organizar o material. Comecei a escrevê-lo depois que meu outro livro virou best-seller, mas nunca acabei o livro novo. Só tenho pedaços, e estava em pedaços mesmo. Depois de ler os capítulos, achei que o livro tinha méritos e que devia ser publicado, sobretudo nestes tempos em transformação. Concordei em ser coautora do livro de Robert. Perguntei-lhe de quanta informação financeira ele achava que uma criança precisaria. Ele falou que dependeria da criança. Ele sabia que desde garoto queria ser rico e teve a felicidade de encontrar uma figura paterna que era rica e que quis orientá-lo. A educação é o fundamento do sucesso, disse Robert. Da mesma forma que as habilidades acadêmicas são importantes, as habilidades financeiras e de comunicação também o são. O que se segue é a história dos dois pais de Robert, um rico e outro pobre, mostrando as habilidades que ele desenvolveu ao longo de uma vida. O contraste entre os dois pais oferece uma perspectiva importante. Apoiei, editei e compilei este livro. Para os contadores que o lerem, peço que suspendam seus conhecimentos acadêmicos e abram suas mentes às teorias apresentadas por Robert. Embora muitas delas contestem os próprios princípios contábeis geralmente aceitos, elas oferecem uma valiosa percepção da forma como os verdadeiros investidores analisam suas decisões de investimento. Quando nós, como pais, aconselhamos nossos filhos a ir para a escola, estudar muito e obter um bom emprego, fazemos isso muitas vezes em decorrência de um hábito cultural. Sempre foi certo fazer isso. Quando encontrei Robert, suas ideias de início me espantaram. Tendo sido criado por dois pais, ele foi ensinado a procurar dois objetivos diferentes. Seu pai instruído o aconselhava a trabalhar para uma grande empresa. Seu pai rico o aconselhava a ser dono de uma grande empresa. Ambas as trajetórias de vida exigiam instrução, mas os objetos de estudo eram completamente diferentes. Seu pai instruído o incentivava a ser uma pessoa instruída. Seu pai rico o incentivava a contratar pessoas instruídas. Ter dois pais causou muitos problemas. O pai verdadeiro de Robert era superintendente de educação no estado do Havaí. Quando Robert estava com 16 anos, a ameaça de "se você não tirar boas notas, você não vai conseguir um bom emprego" tinha pouco efeito. Ele já sabia que sua trajetória era ser dono de empresas, não trabalhar para elas. De fato, se ele não houvesse tido no curso secundário um orientador escolar sábio e persistente, poderia não ter continuado os estudos. Ele admite isso. Estava ansioso para começar a acumular seus ativos, mas finalmente concordou que uma educação superior também lhe seria útil. Na verdade, as ideias deste livro são provavelmente muito extremas e radicais para a maioria dos pais. Alguns estão tendo dificuldades até para manter seus filhos na escola. Mas à luz de nossos tempos em transformação, como pais, precisamos estar abertos a ideias novas e ousadas. Incentivar filhos a serem empregados é aconselhar nossos filhos a pagar mais do que a justa parcela em impostos ao longo da vida, com pouca ou nenhuma esperança de uma aposentadoria. De fato, a maioria das famílias trabalha de janeiro a meados de maio para o governo, apenas para cobrir seus impostos. São necessárias novas ideias, e este livro as oferece. Robert afirma que os ricos educam seus filhos de forma diferente. Eles ensinam aos filhos em casa, em volta da mesa de jantar. Essas ideias podem não ser aquelas
que você escolheria para discutir com seus filhos, mas obrigada por olhar para elas. E eu o aconselho a continuar buscando. Em minha opinião, como mãe e auditora independente, o conceito de simplesmente ter boas notas e achar um bom emprego é uma ideia velha. Precisamos de novas ideias e de uma educação diferente. Talvez falar para seus filhos sobre lutar para serem bons funcionários e criarem sua própria empresa de investimentos não seja uma ideia tão má. Espero, como mãe, que este livro auxilie outros pais. Robert espera poder informar a outras pessoas que qualquer um pode alcançar a prosperidade se decidir fazê-lo. Se você for um jardineiro, ou um porteiro, ou até um desempregado, você tem a capacidade de instruir-se e de ensinar a quem você ama a cuidar de si próprio financeiramente. Lembre que a inteligência financeira é o processo mental pelo qual resolvemos nossos problemas financeiros. Hoje, estamos enfrentando mudanças globais e tecnológicas iguais, ou até maiores, que as ocorridas anteriormente. Ninguém tem uma bola de cristal, mas um fato é certo. À nossa frente, descortinam-se mudanças que estão além de nossa realidade. Quem sabe o que o futuro nos trará? Mas aconteça o que acontecer, temos duas escolhas fundamentais: a segurança ou a inteligência, preparando-nos, instruindo-nos e despertando nosso gênio financeiro e o de nossas crianças. Sharon Lechter.